Olá e sejam muito bem-vindos ao Purple Frequency. Hoje tenho comigo a Filipa Fernandes para uma conversa muito especial sobre endometriose. Vamos falar sobre os desafios desta doença, a sua jornada e a forma como a espiritualidade a ajudou a encontrar força e esperança ao longo do caminho. Filipa, seja bem-vinda ao Purple Frequency Podcast. Obrigada pelo convite. Antes de falarmos da doença e tudo aquilo que tu viveste, conta-nos um bocadinho quem é a Filipa. A Filipa é uma menina sonhadora que tive de saber lutar por aquilo que queria e acho que é uma menina sensível, tenho sempre aquela criança interior e sinto-me guerreira. Sou sensível, mas também ao mesmo tempo consigo ser durona e mostrar que tenho garra. Descreves-te como uma mulher leoa? Sim, é? Pode ser que sim. Sempre foste uma mulher forte ou sentes que a vida te obrigou de alguma maneira a ter que ser forte? A vida obrigou-me a ser forte. És verdadeiramente calma ou és daquelas pessoas que diz que está tudo bem enquanto mentalmente já criaste 1001 cenários? Eu sou daquelas pessoas que já criei 1001 cenários e mostro sempre que está tudo bem, mas no fundo eu, se pudesse, explodia na hora, não é? Mas tenho sabido manter a calma. Olha, vamos então começar a falar um bocadinho dos problemas que tu tens enfrentado com a endometriose. Eu sei que a tua menstruação chegou muito cedo na tua vida, portanto, tu recordas essa fase inicial? Sim, eu já sou menstruada desde os meus 10 anos, sei que sempre tive dores. Na altura davam uns comprimidos vermelhos e eles chegaram a um ponto que não faziam efeito. Eu ia para a escola, às vezes os próprios professores me davam medicação e metiam-me a dormir, porque só para eu não ter aquela falta ou ter que ir pedir uma justificação porque que eu estava a faltar, ir às idas ao hospital e diziam sempre que era sempre tudo normal. Depois já diziam que eram infecções urinárias e sempre vivi isto. Tenho 32 anos, é muito ano. Tu desde o início que sempre tiveste dores fortes, portanto, sim. Tu lembras-te dessa fase? Sim, sempre foi muito doloroso, porque eu ia à casa de banho e chorava por as dores, porque eram 3 dias horríveis, sempre, e depois toda a gente dizia que era normal, mas depois eu ouvi outras pessoas dizer, já tenho mesmo um bocadinho, e eu era aquela, principalmente quando eu parecia que tinha uma fralda, parecia que tinha virado outra vez uma bebé, porque às vezes mesmo com um penso enorme, a roupa sujava e tinha que se mudar a roupa, ou às vezes tu estás numa festa e quando olhas para ti estás toda suja, já me aconteceu. E tu lembras-te exatamente do momento em que tu pensaste, calma aí, isto não é uma menstruação normal, isto Sim. deve ser algo mais. Eu sempre quis saber o porquê que era assim, né? Porque na minha família era sempre tudo muito mínimo, né? Nada era assim exagero, e então para mim não era normal. E na escola, as amigas, não é? As pessoas à tua volta acreditavam em ti ou diziam que tu estavas só a exagerar? Quando era criança, a minha mãe acreditava e tudo. Com o passar do tempo, ela também acompanhou, né? Mas no trabalho diziam que eu só queria faltar ao trabalho, isso é só uma dorzinha, tenho uma dorzinha de barriga, já quero ficar em casa. E isso é muito doloroso porque esta dor não se vê, sente-se. E é muito complicado explicar o sofrimento, ainda bem que agora está mais desenvolvido. O que é que acontece emocionalmente quando passamos anos e anos a ouvir que uma dor incapacitante é normal? Emocionalmente eu fui muito abaixo, foi muito psicológico, eu tive coisa da depressão, porque começou a ser tudo muito junto e então ter que viver com isto, depois mais juntou-se a perda do meu pai também e então constantemente ouvir as pessoas a rebaixar e a dizer as coisas que é sempre desculpas é complicado. O meu psicológico foi preciso trabalhar muito, ainda hoje trabalho com isso. E quando tens aquelas pessoas engraçadinhas, isso é só o período? Apetecias-lhe dar-lhes as dores por 5 minutos? Sim, se eu pudesse, eu dizia assim, mas eu só dava 1 hora. Nem era preciso um dia inteiro, nada, bastava só 1 hora e elas viam o quanto é doloroso. Porque é muito doloroso teres que depender de outras pessoas. Eu já tive um momento com o meu marido, a minha sogra, ter que me dar banho. Porque as dores são tão horríveis e o simples facto de querer ir à casa de banho, precisares de ajuda para ir à casa de banho,
porque o sair da cama já era muito doloroso. No teu caso, foi uma dor na perna que levou ao diagnóstico? Sim, eu fui levar o meu marido ao trabalho e de repente a minha perna, eu estava com menstruação, que é estas coisas que não é, às vezes não é no mesmo momento, depois elas vêm constantemente e como é que se diz, com o movimento depois também começa a puxar mais a dor. E eu fui levar o meu marido e eu não consegui conduzir mais, só o deixei no trabalho e quando tentei andar tive que ligar à minha sogra e fui diretamente para o hospital. E eles na altura disseram que era uma apêndice, não foi logo a dizer que foi da doença. E depois, com o passar do tempo, é que me voltou a dar também outras dores e eu fui outra vez para o hospital e foi descoberto que eu tinha endometriose. E o diagnóstico trouxe-te um alívio porque finalmente pudeste dar um nome à dor que te acompanhou durante muitos anos? Sim, por um lado. Por outro, as pessoas deviam ter mais cuidado com o que dizem, porque às vezes não sabem as dores que uma pessoa carrega, porque ouvi muito perguntar: tu tens câncer, tu estás muito feia, tu estás muito magra, porque eu fui aos 52 quilos. E foi muito doloroso. Estamos a O falar descobrir, porque foi uma fase muito complicada, porque se fosse só o psicológico, mas não, também foi o físico. E as pessoas o falarem doeu muito. Depois, como eu já tenho uma colega que também passou por isso, então eu já sabia o nome, o que é que significava. E quando eu recebi o diagnóstico foi muito complicado porque eu estava sozinha na sala. E aquela palavra caiu muito e comecei a chorar e por acaso ela era espanhola e disse: vai correr tudo bem, tu não tens que ter medo porque hoje há mais tratamentos, acompanhamento, já falam mais sobre o assunto. E então eu cheguei a casa e quando falei com o meu marido, pronto, ele disse: estamos cá, estamos juntos, isto é preciso ter um bom companheiro, porque eu disse ao meu marido para arranjar outra pessoa, que talvez eu não conseguisse ser bem. E ele só disse que ficava comigo, no bem e no mal. Se não viesse criança, estava tudo bem. E isso é muito bom também para o psicológico, ter uma pessoa sempre ali ao teu lado para o processo é muito bom. Tu sentiste de alguma maneira que houve uma falha no diagnosticar desta doença? Porque havia já alguns sintomas anteriores. Conta-nos um bocadinho o que é que aconteceu. Sim, porque eu andava num ginecologista espanhol e ele, quando eu tinha dores, foi quando ele disse para eu ir fazer uma operação ambulante, que era para eles meterem um líquido nas trompas, e foi aí que descobriram que eu tinha alguma coisa estranha ali e que já estava assim muito avançado. E só dizia que estava sempre tudo bem, também, que era normal. Ele próprio dizia que era normal e nunca me mandou fazer nada. Mas tu sentes que houve uma falha sim, na comunicação? Sim, porque eu mesmo já tinha sido operada à apêndice. E porque aquelas duas continuavam, né? Sempre que eu era menstruada, a dor vinha, aquela dor era insuportável. E como é que ele dizia que estava tudo bem? Não podia estar tudo bem. Até que no trabalho eu comentei com uma colega de trabalho e ela disse: isso não é normal, alguma coisa tem que haver. E foi ela que me arranjou uma conhecida dela, que já tinha ajudado outras pessoas também com esses problemas e com outros problemas, e eu mudei de ginecologista na altura, e a própria ginecologista ficou chocadíssima quando viu o meu diagnóstico e como é que o médico deixou-me tanto tempo nesse estado, porque supostamente durante... Eu estou há 10 anos a tentar, mas durante 6 anos eu fui enganada. Tu achas que se o diagnóstico fosse detectado anteriormente, logo na fase inicial, a tua caminhada com a fertilidade seria diferente e a tua qualidade de vida? Sim, acredito que sim, porque é aquilo que eu vejo, porque depois agora acompanho outras pessoas e associações que têm, cá em Portugal há uma associação muito a lutar por isso, por os nossos direitos. Eu acho que se soubesse, eu se calhar não passava, se calhar nem metade do que passei. Eu acredito que
que peçam mesmo mais informações e que insistem, e que se aquele médico não for, que procurem outros médicos que saibam e pesquisem muito, porque agora há mais soluções. Olha, como é que tu explicas a dor da endometriose às pessoas lá em casa que nunca sentiram essa dor? Como é que tu descreves essa dor? Esta dor eu já tive um aborto e para quem já sofreu um aborto, talvez consiga perceber a dor da endometriose, que é, parece que estão sempre ali a arrancar esta parte aqui, parece que está sempre é muito insuportável, e depois ataca a parte dos rins, as pernas, é aquela coisa que tu já não sabes mais o que fazer. Só gostavas de ter uma medicação, ou sabes, ficares internada e eles darem-te tipo aquele remédio nas veias e tu ficas ali a dormir a noite toda. Isso sim, é mesmo doloroso. Essa dor é uma dor que vem na altura da menstruação, ou tu tens a dor o mês inteiro? A dor mais dolorosa é ao ser menstruada durante os primeiros 3 dias, que é mesmo horrível. Depois, nos outros dias, já é aquela cólica. Quando uma pessoa está com aquelas cólicas, pronto, está aquela coisa ali insuportável. Também pode acontecer na relação, também terem muitas dores. Também foi aí que eu também comecei a ver que ali também não estava muito bem, e agora tive um diagnóstico que já avançou mais um bocadinho, mas não é urgente, é só umas coisinhas ali que estão, mas por isso é que eu estou com mais dores, por isso ser vigiada. Olha, o que é mais difícil? É viver com a dor, ou as pessoas ao teu redor não entendem a dor, tu não conseguem compreender? Portanto, tu tens que gerir o emocional, a dor, as explicações, porque infelizmente há sempre pessoas maliciosas. Portanto, acaba por ser difícil, porque tu tens que gerir a dor física do corpo e a dor emocional. Sim, isso torna-se muito complicado. Eu não conseguia gerir ao primeiro, eu tive que pedir ajuda psicológica, que era para ganhar o equilíbrio, porque às vezes as pessoas atiravam bocas, né, piadinhas estúpidas, que é mesmo assim, e eu não sabia responder. Ou eu chorava, ou virava, e agora não, agora viro as costas. Tipo, as pessoas às vezes falam uma coisa, às vezes, se as pessoas merecerem, eu própria explico a situação para elas perceberem um pouco, e ainda custam perceber, né, porque há pessoas mais antigas, por exemplo, não sabem muito isso, mas o equilíbrio do psicológico com o emocional é muito complicado. Sentes que já não tens que provar a dor às pessoas, que já estás mais calma nesse sentido? Não tenho que provar nada a ninguém. A endometriose afetou a maneira como tu olhavas para o teu corpo? Sim, porque eu sempre tive muito preconceito da parte da barriga. O porquê de eu ter sempre... Porque que eu era elegante, e a barriga era sempre assim mais... Eu escondia, andava com roupas mais largas. Agora não. Agora o desporto ajudou-me muito a gostar mais, e vejo que faz parte de mim. Esta bolinha faz parte de mim. Falemos um bocadinho da parte íntima. Tu és uma mulher bem casada, e já nos referiste que o teu marido sempre te apoiou. Em relação à endometriose, afetou a tua vida íntima? Afetou no sentido de há momentos que tens aquela vontade de fazer, só como estar mais sensível, porque há dias que estou mais sensível, e então eu não consigo porque eu não suporto a dor, né? Já aconteceu de uma pessoa estar a fazer e ter que parar, às vezes aguenta-se bem a dor, há dias que não se passa nada, tudo depende. E é por isso que eu tenho este equilíbrio na alimentação, porque isto tudo está incluído. Sentiste-o à vontade suficiente para falares isso com o teu marido? Sim, sempre. Nós falamos de tudo, abertamente, é muito bom. Isso é muito bom, ter o companheiro para partilhar tudo, porque tens de saber se ele aceita. Porque, né, ele pode pensar assim, porque é que não queres? Né? Pode haver as dúvidas, e assim não há dúvidas nenhumas, ele compreende, ele sabe de início até agora, de todo o processo que nós temos passado, o que é normal, e sim, é muito bom. Esta doença da endometriose aproximou-vos enquanto casal? Sim, muito. Acho que nós estamos mais unidos mais do que nunca. Olha, o que é que tu gostarias, que mensagem gostarias de passar lá para casa, para os companheiros das mulheres que estão na mesma situação que tu,
e se calhar mulheres mais tímidas, que não têm coragem de abordar o assunto com os companheiros. Que mensagem é que tu gostarias de passar lá para casa? Eles que falem de tudo, que partilhem, que sejam companheiros, que sejam compreensíveis e que não digam que elas são manhosas ou que só querem um empregado para aqueles dias e que seja muito, mas mesmo o principal é compreensível. Serem compreensíveis é fundamental, compreender bem o sofrimento dela. E agora a mensagem para a mulher com endometriose, a tua mensagem de apoio, a tua mensagem de encorajamento para procurarem diagnóstico, que procurem o diagnóstico, que não desistam, que nós podemos ser mães, seja com tratamentos ou natural, nós temos que ter fé, muita fé. Olha, entre tu e o teu marido, qual dos dois é o mais dramático e que vai para a internet pesquisar sintomas? Eu. És tu que estás sempre em cima do acontecimento. Eu estou sempre assim, para ver se há essas tais associações, estar sempre. Agora há médicos que fazem muitos vídeos, mostram, falam, e eu ando sempre à procura para saber mais, porque lá na Alemanha, saber o alemão eu não sei muito, né? Então é para eu tentar ver também coisas em português, para depois também nós nas consultas podermos dizer assim, olha, será que era possível fazer assim? Será que nós podemos fazer assim? Ou as medicações, porque há medicações que nós podemos tomar, e então temos sempre soluções, que assim é mais fácil a nossa língua para nós conseguirmos comunicar com eles e também ajudar também, né? Porque isto ajudar também estão a evoluir mais. Olha, quando é que tu começaste a sentir a pressão para engravidar, a pressão social? Quando é que começaste a sentir essa pressão? Eu já estou casada há 10 anos e passaram 2, 3 anos, começaram logo a não há filhos e não sei o quê, e eu ainda era nova. Mas agora como eu já estou a chegar neste caso a ter 32 anos, então ainda é mais. Qual foi a conversação que os médicos tiveram contigo em relação a engravidar? Portanto, não é um processo fácil. Não. Os médicos, ele foi muito carinhoso, foi muito... É um homem, é compreensível e, como é que se diz, é muito... Nota-se que ele tem aquela sensibilidade ou sente a nossa dor e ele tem que saber como falar connosco e ele foi logo, eu não te vou mentir, tu de 0 a 10 tens 4% para ser natural e tens os outros 6% para fazer tratamento. E ele disse, mas não faças aquele tratamento mais barato, vai logo para o fio, porque na situação que está é muito melhor e fazer logo assim do que estás aqui a sofrer muito, né? Porque há pessoas que começam por mais barato e tentam sempre ir por mais fácil às vezes, né? Ou também não ajudam financeiramente, com dinheiros e são caros. Não é impossível. Nada é impossível. Olha, como é que se constrói a relação com o corpo quando começamos a ver o próprio corpo como um obstáculo daquilo que nós mais queremos, que é o sonho da maternidade, o sonho de ser mãe? Eu já me culpei muito. O porquê eu. E muitas vezes, porquê? Eu já dizia assim, está estragado, né? Eu já usei muito essa expressão, mas hoje eu penso assim, se eu tiver que ser, ele vai vir. Se não tiver que ser, é porque não tinha que ser, não é? E eu acho que o aceitar também a realidade e o estar a 50-50 na balança de pode ser, pode não ser, se calhar, será que eu tenho que ser mãe, será que eu não tenho que ser? Eu acho que isso também ajuda muito uma pessoa a levar o caminho mais leve. Tu falaste aí também da pressão social, que as pessoas começam logo a perguntar. Às vezes, quando as pessoas te perguntam, apetece dizer, eu depois aviso, faço uma conferência quando estiver grávida, ou tu consegues já digerir isso de uma maneira diferente e manter-te calma? Porque há pessoas que são um bocadinho mesmo abusadoras na maneira como nos falam connosco, não é? Sobre esses assuntos. A vontade às vezes era assim, eu vou chamar a imprensa, mas não, eu irei dar aquela chapadinha de luva branca. Tu viveste uma perda gestacional, como é que foi, Filipa? Foi muito difícil, porque eu estava prestes para ser operada, porque eu supostamente tinha uma operação já marcada para dezembro. O meu marido teve uma viagem para vir a Portugal, uns dias, e no mês antes veio uma menstruação
E para nós pensávamos que era a menstruação, neste caso, e foi uma dor muito horrível que eu senti, ainda bem que ele estava em casa, porque ele teve que me levar à casa de banho, porque eu encolhi-me, parece que me estavam a arrancar o útero fora. E foi aquela sensação de sentar na sanita e ouvir um barulho. E quando se olha para dentro e se vê lá um feto, dói. Doeu muito. Mas nós vimos em silêncio. Olha, é assim uma dor tremenda. Esse luto, o teu marido conseguiu fazer contigo? Vocês conseguiram, como casal, ultrapassar isso emocionalmente? Sim, nós conversamos. Depois, claro, eu tive que mostrar à médica, a médica confirmou que era. Isso acontece, né? E depois eu disse assim, eu já era para ser operada, se calhar eu até podia descobrir lá. E pronto, é porque tinha que ser, é porque não tinha que vir, mas o meu marido conseguiu ultrapassar melhor do que eu. Porque sempre que chega ao mês, eu falo. É complicado. Isso ainda mexe comigo. Porque penso que nesta altura já podia ter um bebê, pelo menos de 3 ou 4 aninhos já podia ter, não é? E dói. Dói muito. Oh, Filipa, o que é que uma pessoa nunca pode dizer a uma mãe que perdeu um bebê? O que é que realmente, e há muitas pessoas sem senso comum que magoam gratuitamente, o que é que dói mais? Porque eu comecei sempre a ouvir sempre a mesma coisa. Porque eu já ouvi, vocês é que não sabem fazer filhos, ele é que não tem um bom material. E depois é as manias da dieta, fazer muita ginástica, sabe? Isso aí, estou sempre agora com a desculpa que é por eu fazer ginástica ou fazer a minha alimentação que já não interessa o resto, ou que não quero estragar o corpo agora, também já me disseram isso. O que é que despertou em ti a vontade de começar a treinar? Porque tu houve ali um momento da tua vida que tu realmente começaste a frequentar mais o ginásio e encontraste no desporto a ferramenta de superação. Isto tudo começou porque eu fui aos 52 quilos e eu, como estava mesmo muito magra, já não me estava a reconhecer. E então disse ao meu marido, basta, quero mesmo mudar, quero arranjar uma forma de conseguir superar isto, porque tenho na família, né, a minha irmã que tem um esgotamento e eu não queria chegar a esse ponto. E então eu vi o desporto que podia ser o meu refúgio. Em vez de ser a medicação, ser ali os pesos, estar eu só ali com a minha música, sozinha e bora lá. Ires para o ginásio hoje em dia é uma terapia, é uma libertação? Sim, é a minha terapia. Eu sou muito regrada e quando eu às vezes não consigo ir naquele dia, que sei que tenho que ir naquele dia, eu fico mesmo com aquela sensação de que estou a falhar comigo, porque eu, em primeiro lugar, nós. Sempre. O ginásio na tua vida não é só disciplina, não é só liberdade, é também, como tu bem disseste, um refúgio, mas emocionalmente tu sentes ali um controlar das tuas emoções, sentes-te segura. Sim, sim. O ginásio para mim é mesmo a minha segurança, a minha superação, é mesmo importante eu fazer isso. Sei que estou a cuidar de mim e preciso. O exercício ajudou-te a reconectares também contigo própria e encontrares de alguma maneira a força no teu corpo, Sim. Portanto, porque não é só emocional, o físico também teve que ser trabalhado. Sentes-te uma mulher mais equilibrada fisicamente e emocionalmente com esta disciplina e este refúgio do exercício? Estou preparada agora para o que der e vier, tanto para físico como emocional, é fundamental mesmo, estou mesmo... E o que mais gostas de fazer no ginásio? Podem não parecer, mas eu adoro fazer superiores. Tudo que seja de pegar pesos da cintura para cima, eu adoro. E podes nos dizer se também fazes asneiras ou nunca vês um Kit Kat à frente ou um tweet? Conta-nos lá. Eu sou sincera, eu sou daquelas pessoas mesmo focadíssimas. Já dizem que eu sou maluca e tudo, mas eu, para o meu bem-estar,
e eu sei fazer o equilíbrio. Se tu me convidas para o teu aniversário, eu vou com todo o gosto. Mas se eu estiver naquele dia que não vou comer um doce, eu não como. Peço-te desculpa, porque as pessoas podem levar a mal, mas eu não como. Eu normal só faço uma refeição livre 2 vezes por semana, né, em 2 semanas. E quando estou para vir de férias, neste momento eu vim de férias e tive um mês sem meter nada à boca fora do plano. Ser focada. Disciplina, é controlar não só o físico, mas também a mente. Sim. Olha, vamos falar um bocadinho da espiritualidade que faz parte da tua vida e tornou-se cada vez mais forte com todo o processo da endometriose e da perda gestacional. Quem tem sido o teu maior apoio, o teu refúgio? Fala-nos um bocadinho da tua espiritualidade, do teu desenvolver, do teu acordar. Isto foi assim, já me disseram em tempos para eu cuidar dessa parte e eu andava sempre a dar para trás, até que houve um dia, que fez agora 1 ano, que eu conheci a Vitória Campos e para mim foi mesmo fundamental, porque vi que realmente eu precisava daquilo, como é que se costuma dizer, eu preciso disto sem saber que preciso, não é? E tem sido fundamental mesmo o acompanhamento dela nesse sentido. Portanto, nós temos o exercício para o corpo e temos o fortalecer da espiritualidade para a alma. Como é que tu te sentes, como é que tu te percepcionas hoje em dia? Que o físico, a tua energia, a tua mente estão mais equilibrados? Neste momento estão mais equilibrados porque foi um processo muito difícil. Ela teve que ter muita paciência comigo, porque coisas também do passado, né, e tudo, e junta-se tudo, mas eu consegui o meu equilíbrio de tanto eu precisava. Eu agora sinto mesmo que estou 50-50. A espiritualidade ajudou-te a encontrar respostas mais que estavam perdidas em ti própria? Mapeou-te de certa maneira o caminho? Sim, porque trouxe-me respostas que eu há muito precisava e agora consegui ter as respostas e aceito. Olha, e tens algum ritual que queiras partilhar connosco, que te faça sentir melhor, que te faça ter mais energia ou que te faça simplesmente voltares para ti? Aqueles 2-3 minutinhos são só teus. Eu sou muito, por causa do meu trabalho, eu tenho aquela pausa e uma coisa que eu agora comecei a meter um bocadinho nesse sentido antes de ir ao ginásio. E eu estaciono no carro e fico a olhar, nós lá temos aqueles rios assim calmos. Vou para lá e tem natureza e fico lá assim aqueles 5-10 minutinhos sozinho, depois já ouvir os passarinhos e ver aquela brisa, é muito bom. E estar em contacto com a natureza por si só já ajuda a renovar e a energizar. Tu estás imigrada na Alemanha e a minha próxima pergunta é: ser imigrante realmente com este processo todo não deve ter sido fácil, porque tu estavas longe dos teus amigos, da tua família. Conta-nos um bocadinho como é que tem sido estar longe dos nossos queridos. Só quem é imigrante sabe o quanto isto custa, porque estar longe dos nossos e passar este processo todo não é fácil. Na altura, para mim até me ajudou um pouco mais, porque eu tenho uma ligação muito bonita com a minha sogra e com o meu sogro e a minha cunhada e eles ajudaram. Eu senti casa. Eles foram os teus pilares? Sim. O meu marido, a minha sogra, o meu sogro e a minha cunhada foram... A minha mãe era longe, né? Mas às vezes é preciso aquele abraço, aquele colo, e eu tive isso tudo. Foi muito mais fácil o processo, isso sem dúvida. Olha, e o que é que tu aprendeste, que lição tiras sobre família, distância, presença? Eu cada vez valorizo mais, porque eu sou muito daquelas pessoas não sou muito de palavras, sou mais de gestos, mas também não era muito de toque. Era só tipo, se tu me pedisses para ir ali ou claro contigo eu ia, mas não era de dizer as coisas ou dar um abracinho, não era nada disso. E agora estou mais assim, mais união, quero estar mais a fazer convívios, é muito bom. Às vezes também terá tempo para a família. Onde é que sentes que hoje é casa? Onde é que está a tua casa? É numa pessoa? É numa sensação? Onde é que é casa para ti? Eu sou muito sincera.
eu estou na Alemanha, eu sinto casa. Eu estou aqui também me sinto em Portugal, mas lá na Alemanha eu já me sinto mesmo que estou em casa. E a minha casa, eu e o meu marido, e estar ali na nossa casa, eu sinto-me mesmo bem. Mas também beijo casa em pessoas, não é? Nos amigos verdadeiros e tudo também. Mas na Alemanha eu sinto já que estou mesmo na minha casa, a minha paz. O que é que esta caminhada te tirou da tua vida e te acrescentou? Esta caminhada mostrou-me que havia pessoas que não me acrescentavam nada na minha vida. Colocaram outras pessoas que acrescentam e aprendi a valorizar mais os momentos e às vezes desligar-me do mundo, porque eu às vezes era muito de tirar fotografias, de estar com o telefone e às vezes não vivia muito aquele momento e agora não, agora eu procuro a minha paz. Eu sou muito, tiro a fotografia para o momento, mas depois eu aproveito para ter aquela paz. E onde é que tu encontras essa paz? É na natureza? Sim. Gosto muito de estar... o meu marido vai para a pesca. Para mim não tem significado nenhum, porque eu não gosto disso, mas ele gosta. E eu vou com ele e estou ali e só olhar para ali a água, a mexer aquela brisa, o ouvir os passarinhos, depois o dormir lá, o acordar com aquela brisa, com aquele... Isso para mim é o melhor. Ou quando vamos para o nosso garden, estar ali só sentado a olhar assim para o céu, é maravilhoso. Andar descalço, na natureza também gosto. Isso já é a pergunta seguinte que eu te ia fazer, portanto, como é que tu renovas as tuas energias? É isso, é na natureza, não é? Sim, aqui em Portugal é na praia. Adoro ir para a praia e só estar ali e ouvir o barulho das ondas, que é levem aquilo que não faz falta e me trazem aquilo que eu preciso, as boas energias. Sim. Olha, eu sei que tu eras muito ligada ao teu pai. Fala-nos um bocadinho dessa relação. O meu pai era aquela pessoa que gostava de horários, que era uma pessoa, dissesse que estava aqui ao meio-dia para comer e se não tivesse, ele ficava chateado. O meu pai já nas férias, às 10 horas queria que nós estivéssemos em casa. Eu estava com a minha sobrinha, estávamos a brincar com os meus primos e ainda não estávamos às 10. E ele deixou-nos a dormir no terraço e só nos abriu a porta no dia a seguir. Ele gostava de disciplina, de respeito, mas era muito amoroso. Sinto muito falta dele. Qual é a memória do teu pai que te aquece imediatamente o coração? O eu chegar da escola e ele já ter o comer feito. E fazer as vontadias da comida. O ele às vezes ir às compras e comprar aquilo que sabe que eu gostava. Isso aquece-me o coração. Sentes que herdaste dele a tua personalidade? Sim, nesse sentido sim, porque ele sempre foi muito bondoso e eu sinto que também sou assim. Eu se puder, tiro do meu corpo para dar aos outros. Tu sentes que o teu pai está perto de ti? Já tiveste... Eu não tenho dúvida. Já tiveste esses encontros, esses sinais do universo? Não tenho dúvida, porque eu acredito e ele dá muitos sinais. E eu sei que nos piores momentos ele está comigo. Filipa, a dor muda com o tempo ou somos nós que aprendemos a caminhar com ela? Nós sabemos caminhar com ela. Eu tenho sabido caminhar com a dor. Mas também consigo arranjar uma forma da dor ser... não ter aquele impacto do nome, né? Porque há aquele nome mesmo... A dor, uma pessoa, esse nome assusta e eu tento que seja mais suave. E para finalizar, em que frequência vibras neste momento da tua vida? Neste momento eu vibro na frequência mesmo máxima. Eu quero estar rodeada das pessoas que realmente se importam comigo, que realmente vibram, têm a mesma vibração que eu. Não quero as más energias, gosto mesmo de boas pessoas e boas vibrações. Filipa, obrigada por esta entrevista e por partilhares um bocadinho da tua história comigo, com as pessoas lá em casa. Tenho a certeza que esta entrevista vai ajudar outras mulheres e gostaria de dar-te uma selenita. A selenita é um cristal muito precioso, gosto muito da selenita porque tem a capacidade de limpar toda a nossa volta que não nos pertence.
E quero-te oferecer esta selenita Obrigada. para teres sempre contigo e te lembrares Obrigada. que tu brilhas por ti própria, e quando te sentires que está a energia estagnada na tua vida, tens essa selenita por perto para te ajudar. Obrigada. De nada, com gosto. Foi um gosto. E a quem está desse lado, escutem o vosso corpo, não ignorem a vossa dor e procurem ajuda quando sentirem que não estão a ser ouvidos. Tenham também cuidado com as perguntas que fazem, porque nunca sabemos a batalha que alguém está a enfrentar em silêncio. A vida ensina-nos que continuar não significa esquecer, significa aprender a viver com aquilo que nos marcou, sem deixar de acreditar em novos começos. Obrigada! Até ao próximo episódio. Stay Purple! E não se esqueçam, a vossa energia é o vosso poder.